Olá, dando continuidade ao curso de álgebra linear, vamos falar agora sobre o espaço vetorial. No item anterior, nós vimos a questão do espaço vetorial, né, a sua definição, e agora nós vamos falar de um subconjunto que está dentro do espaço vetorial. Ou seja, é possível, é perfeitamente possível você ter um conjunto, esse conjunto ser um espaço vetorial, e dentro desse espaço vetorial você ter um subconjunto que eu vou chamar de S, e esse subconjunto ser também um espaço vetorial, tá? Então, quando você tem dentro de um espaço vetorial um outro subconjunto que é também um espaço vetorial, nós chamamos esse conjunto de subespaço vetorial, tá? Então essa é a definição do que é subespaço vetorial. É um espaço vetorial dentro de um outro espaço vetorial maior, tá? Como eu sei, como devemos saber se um determinado subconjunto é um subespaço vetorial? Nós utilizamos esse teorema, tá? Esse teorema diz o seguinte: vamos já demonstrá-lo, né? Seja V um espaço vetorial e S um subconjunto não vazio. Mais uma vez, não tem graça nenhuma você ficar trabalhando com conjuntos vazios, né? E seja um subconjunto de V um S não vazio, né? E dizemos que S é um subespaço vetorial de V se e somente se, ou seja, nós vamos ter que demonstrar a ida e a volta, né? Se somente se S for um espaço vetorial fechado, tá? Isso aqui é uma nota de rodapé. Dizemos que nós dizemos que um determinado conjunto ele é fechado com as operações quando as operações, o resultado dessas operações estão incluídas dentro desse conjunto. Ou seja, para o S ser um subespaço é necessário que a adição e a multiplicação por escalar, mais uma vez lembrando que esse escalar aqui é o R, né, definidas em V, né, estejam satisfeitas, ou seja, tem que estar a adição e a multiplicação por escalar tem que estar fechado, ou seja, se você pegar dois objetos aqui de S, ao somar os dois objetos de S, o resultado dessa soma tem que estar dentro de S, ou seja, tem que pertencer a S, tá? Se você pegar um objeto qualquer de S e multiplicar por um escalar real, o resultado tem que dar um objeto também pertencente a S, ok? Então esses são os dois axiomas, eu chamei aqui de axiomas, porque porque isso aqui é utilizado lá no em espaço vetorial também, tá? Lá também considerado lá como axioma. E exatamente a mesma operação precisa ser fechada. E nós precisamos demonstrar que isso aqui é suficiente, é necessário e suficiente, né? Então a demonstração é bem simples. Nós vamos fazer a ida, tá? O que significa a ida? Se você está dizendo que o S é um subespaço vetorial, você está afirmando que S é um subespaço vetorial. Nós estamos fazendo a ida, né? Então, se é um subespaço vetorial, é também um espaço vetorial. E nós vimos quais são os axiomas e as propriedades que satisfazem o espaço vetorial. Esses dois axiomas estão lá, tranquilamente. Então, se você tem dentro de um espaço vetorial um outro espaço vetorial, isso aqui é verdade. Tranquilo? Então, a ida fechou. Bastava argumentar nesse sentido. Agora vamos à volta. A volta é o seguinte: eu tenho um subconjunto de um espaço vetorial, que esse subconjunto é chamado de S, e esse subconjunto, ele dentro dele funcionam os dois axiomas 1 e 2. Tá? As duas condições funcionam. Eu tenho que provar que se funcionar esses dois axiomas, significa que esse subconjunto qualquer do espaço vetorial é um subespaço vetorial, ou seja, é também um espaço vetorial. Gente, que fique claro o seguinte: quando você pode ter dentro de um conjunto qualquer vários subconjuntos, ok?
Mas não significa, pelo fato de ser subconjunto de um espaço vetorial, que esse subconjunto seja um espaço vetorial. Nem todo subconjunto do espaço vetorial é um subespaço vetorial. É preciso que isso aqui funcione, ou seja, que estejam satisfeitos os dois axiomas. E é isso que nós vamos provar agora. Vamos lá. O que nós observamos lembrando a questão do espaço vetorial? Nós tínhamos as propriedades A1, A2, A3, A4, a M1, aqui é só escalar, tá? M2, M3 e M4. Para ser um espaço vetorial tinha que funcionar essas aqui. Ok. A propriedade A1 e A2 fala sobre associatividade e comutatividade. M1, M2, M3 e M4 falam da multiplicação por escalar, ok? Os únicos que falam de existência de objetos, existe um objeto tal pela qual a soma dá nulo, ou seja, o oposto, que é o A4. Existe um objeto nulo pela qual a soma fica inalterada, né? Ou seja, nós temos o elemento neutro da adição. Esses dois aqui, axiomas, isso aqui é lá do espaço vetorial, tá? Esses dois axiomas é o único que envolve a existência de objetos, ou seja, os objetos precisam estar dentro do conjunto para que eles sejam um espaço vetorial. Essas 6 propriedades demais envolvem a questão de inversão de operações entre si. Né? Por exemplo, a comutatividade, você pega dois objetos e você troca de posição apenas. Você não está relacionando propriedade com existência de elementos. Tá? O que eu quero dizer com isso? É que uma vez que o S é subconjunto, não estou afirmando que é subespaço, nem que é um espaço vetorial. Uma vez que o S é subconjunto, ele herda, nós dizemos que herda de V essas propriedades, A1, A2, M1, M2, M3, M4, porque envolve apenas inversões de operações e escalar por elemento. Tá? Então, essas propriedades já estão aqui, não precisa comprovar 1, A2, M1, M2, M3, M4. Não há necessidade porque elas foram herdadas do espaço vetorial. Ou seja, por que isso é verdade, gente? Porque U mais V é igual a V mais U. Se U e o V estão aqui dentro, eles vão continuar aqui dentro. Ok? Se por exemplo, aqui vamos pegar o alfa, beta vezes U é igual a alfa, beta, U, né? Associatividade com escalares. Esse objeto, se estiver aqui dentro, ele continua lá dentro, apenas a inversão da ordem dos fatores que envolvem os escalares. Simples assim, tá? Então, o que nós deveremos provar é o seguinte. Dado um subconjunto no espaço vetorial, se isso aqui for verdade, então está satisfeitas essas duas propriedades que estão faltando. Ou seja, esses dois axiomas satisfazem a existência do elemento neutro e do simétrico. Tá? Então vamos lá. Vamos verificar, uma vez que isso aqui funcionou, então está provando que aqui existe um elemento neutro e existe um simétrico. O bem da verdade é suficiente provar apenas o elemento neutro. Apenas o elemento neutro. Porque não existe simétrico se não existe o elemento neutro. Como é que eu vou provar, por exemplo, que o U mais menos U é igual a zero, zero objeto? Se o zero não se encontra aqui, se o zero não pertence a S. Então, é suficiente apenas provar o A3, porque, consequentemente, nós provaremos o A4. Tá? Aí o A4 se torna apenas uma propriedade qualquer, uma vez comprovada o A3. Tá? Nesse caso específico de subespaço. É claro que você pode ter um espaço vetorial que você tem um elemento neutro, mas você não tenha o simétrico. Pode ocorrer. O que eu estou dizendo é, se você não tem o elemento neutro, você não tem, obviamente, o simétrico, tá? É isso que eu estou tentando dizer e é baseado nisso que nós vamos fazer a nossa demonstração. Então, vamos lá. Vamos pegar um elemento U qualquer, arbitrário lá.
Claro que ele precisa ser, não há problema você pegar um U arbitrário, porque ele é não vazio, né? E aí eu pego um escalar qualquer. Tá, para alfa igual a zero, no axioma 2, temos 0 vezes U, 0 pertence a... Gente, esse teorema é um teorema que nós vimos na aula passada sobre o espaços vetoriais, dê uma olhada lá no vídeo. E esse teorema prova exatamente que 0 vezes U é igual a 0 menos 1 vezes U, eu acho que é esse que nós vamos utilizar, menos 1 vezes U é o menos U. Isso aqui foi provado, se você quiser dar uma olhada lá no vídeo, isso aqui já foi demonstrado. Então, se o alfa for zero e você pega um elemento arbitrário de S, quando você faz o produto, você tem o zero. Tá? E claro que esse zero vai pertencer ao subespaço, ok? Conforme esse teorema que eu estou mencionando. Agora, utilizando o mesmo axioma 2, o que seria esse axioma 2? É esse aqui, ó. Nós estamos utilizando esse aqui, ó. É esse axioma que nós estamos utilizando para demonstrar que o vazio, o objeto nulo, melhor dizendo, gente, não é vazio não, objeto nulo, tá? O objeto nulo pertence ao subespaço. Se isso aqui for verdade, né? Para isso basta pegar um alfa igual a zero, ou um número real qualquer, e aí como o pertence a S, nós já sabemos que isso aqui é verdade pelo teorema lá mencionado, então estamos provando que existe o elemento neutro, tá? E aí, por o mesmo axioma, você prova exatamente que existe o simétrico, aquilo que eu falei que uma é consequência do outro, né? Então você também prova pelo mesmo axioma, menos U vezes U, usando isso aqui, ó, você demonstra que também existe lá dentro desse subespaço o simétrico, tá? Mas, mais uma vez, tudo gira em torno do objeto nulo, tá? O que eu quero dizer com isso é que tem que existir o objeto nulo. Tá? Não é só... Observe que eu usei os dois axiomas aqui, gente. O axioma U e o axioma 2 foram usados aqui, ó, tá? Um foi usado aqui para mostrar o simétrico, o axioma 2 duas vezes para demonstrar a existência do elemento neutro, ou seja, para de fato ter os dois objetos lá dentro, o simétrico e o nulo, nós precisamos que precisa que esses dois axiomas estejam satisfeitos, tá? Senão nada está garantido que esteja lá dentro, tá? Então, como tudo gira em torno do objeto nulo, você pode melhorar ainda mais esse teorema aqui e acrescentar, digamos assim, mais um axioma, né? Mais uma condição, que não é bem um axioma, mas uma condição. Se você sabe que se você tem um subespaço de V, o zero obrigatoriamente tem que pertencer a S, faça isso como uma condição. De repente pode ser uma coisa mais simples a ser verificada. Se o zero não estiver lá dentro, não é subespaço, tá? Mas é claro que essa condição aqui, ela está implícita aqui dentro, como foi demonstrado agora há pouco, tá? Vamos lá, um outro teorema, um corolário que é seguido do teorema, diz o seguinte, que você pode simplificar, se você quiser melhorar esses dois axiomas aqui e escrever em um único, você pode fazer o seguinte, você, ao invés de verificar separadamente se U e V pertence a S e em seguida se alfa V pertence a S, você junta os dois, tá? No lugar do V você coloca alfa V. Quando você faz isso aqui, você faz as duas condições ao mesmo tempo. Então, se você achar mais fácil demonstrar ou utilizar os dois juntos aqui, né, as duas condições juntos, os dois axiomas juntos, não tem problema, fique à vontade, tanto faz você fazer separado ou você fazer dessa forma aqui. É a mesma coisa. Claro que é a mesma coisa, porque isso aqui é um objeto, isso aqui é um objeto, tá? Então, quando você tá comprovando que ó, a soma de dois objetos está em S, e dentro dessa soma você tem um produto por escalar, você prova automaticamente que o produto por escalar também pertence a S. Ok? Então, gente, nós não precisamos, a partir de agora, verificar as propriedades lá do espaço vetorial, tá? Essas propriedades não precisam mais serem verificadas, porque 6 das 8 foram herdadas de V, e as outras duas propriedades estão satisfeitas mediante a satisfação também desses dois axiomas, tá?
Então, você pode verificar, se caso quiser saber se um determinado subconjunto é subespaço, verificar primeiro se o vazio está em S, ou verificar se isso aqui funciona. Claro, a gente tem que funcionar os três, tá? Se o vazio for satisfeito, o vazio está aqui dentro, então é subespaço. Não, além do vazio tem que funcionar os axiomas, tá? Eu quero dizer que o vazio foi aqui acrescentado com uma condição para negatividade, ou seja, se não pertencer, não é subespaço vetorial. Agora, se pertencer não significa que é. Além de pertencer, o objeto nulo, além de pertencer, precisa satisfazer esses axiomas. Esses axiomas é que são importantes porque, inclusive, o vazio está intrínseco aqui nos axiomas 1 e 2. Tá? Então, vamos lá, na prática, como é que funciona, tá? Aqui já, inclusive, está dizendo o que eu acabei de falar, tá? O zero não é suficiente, você precisa verificar se os dois axiomas estão satisfeitos, tá? Vamos lá, o primeiro exemplo é o exemplo mais simples de subespaço, tá? É o subespaço zero. O que seria o subespaço zero? Você tem aqui o seu subespaço, que ele está dentro de um maior, e aqui dentro ele tem um elemento, né? Inclusive ele é único, esse elemento é o objeto nulo, ok? E aí eu quero verificar se esse subconjunto, que só tem um elemento zero, é subespaço vetorial de V, ou seja, é também um espaço vetorial, em outras palavras, né? E aí nós vimos que para ser subespaço, nós precisamos verificar os dois axiomas, axioma 1 e o axioma 2. Então vamos verificar se a soma, separadamente, tá? Se a soma pertence a S ou se a multiplicação por escalar pertence a S. Aqui pode ser um U também, sem problema. Essas duas condições que vamos verificar. Então vamos lá, como ele é um único objeto, né? Então eu vou somar esses dois objetos, o resultado desses dois objetos dá o mesmo objeto, que é o objeto nulo e único. Então esse cara está aqui dentro, pertence a S, está satisfeita a adição. Ou seja, esse conjunto é fechado com relação à adição. Pega uma alfa qualquer, vamos multiplicar pelo objeto nulo, nós sabemos que isso aqui dá objeto nulo, então está satisfeita a segunda condição, ou seja, esse subconjunto aqui ele é fechado com relação à multiplicação por escalar. O que concluímos aí, basta que essas duas estejam funcionando, é que é subespaço. Tá? O interessante é observar que aquela primeira condição está satisfeita, né? Essa primeira condição de que o vazio tem que pertencer ao subespaço, tá? Segundo exemplo, espaço vetorial das matrizes, ou seja, eu tenho aqui todas as minhas matrizes, todas elas, imagine todas as matrizes triangulares, diagonais, identidades, quadradas, matriz nula, matriz simétrica, matriz inversa, etc. No universo de todas as matrizes, eu estou criando o subconjunto S, mas que esse subconjunto ele tem dentro dele matrizes triangulares, mas não só triangulares, também diagonais e também identidade. Temos aqui dentro desse espaço S esses três tipos de matrizes. Aí está perguntando aqui, aliás, está afirmando que é subespaço vetorial, né? Vamos provar que é. Para ser subespaço vetorial, nós podemos fazer as somas separadas. Vamos fazer aqui as somas separadas, U mais V. Isso aqui é uma matriz triangular. Essa daqui é uma matriz diagonal identidade. Matriz triangular, diagonal, identidade. São as características dessas duas. E aí, somando os dois, será que eu tenho, somando essas duas matrizes triangulares, diagonais ou identidade, dá uma matriz triangular, diagonal, identidade? Sim. Basta lembrar que matriz diagonal são aquelas matrizes que você tem a parte superior ou inferior nula. Por exemplo, aqui ó, é uma matriz triangular inferior, ou seja, está nulo em cima, aqui embaixo não está nulo, então ela é inferior.
A superior seria, por exemplo, uma 3×3. Vou fazer aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui você completa com 0. Olha aí, ó. Essa parte superior aqui é não positivo, então é uma matriz triangular superior, tá? E aí o que acontece? Quando você soma duas matrizes triangulares superiores, você tem uma matriz triangular superior. Quando você soma duas matrizes triangulares inferiores, você tem duas matrizes triangulares superiores. Quando você multiplica por uma escalar, uma matriz triangular superior ou inferior, você tem, obviamente, lembrando lá de matrizes, uma matriz triangular inferior ou superior, respectivamente. Então, nós provamos também que o escalar também pertence ao subconjunto, tá? O mesmo acontece com as diagonais. As diagonais são matrizes que você tem o resto tudo zero, somente a diagonal principal não é zero, não é nulo, tá? Vou colocar um exemplo 3×3 aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma matriz diagonal, tá? Ou seja, se você somar duas matrizes diagonais, dá uma matriz diagonal. Né? Tranquilamente, se você multiplicar uma matriz diagonal por uma alfa pertencente aos reais qualquer, vai dar uma matriz diagonal de qualquer forma, tá? E o mesmo funciona para a identidade. A identidade é um caso particular da matriz diagonal. A diferença é que os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Se eu for somar, por exemplo, duas identidades, dois dos mesmos elementos aqui, não vai dar uma diagonal, não vai dar uma matriz de identidade, mas vai dar uma matriz diagonal, ou seja, vai continuar pertencendo a essa matriz, a esse conjunto aqui, que são esses tipos de matrizes. Então, tranquilo, está comprovado aqui, está dizendo realmente que que A mais alfa vezes B pertence a M, porque tem essas três características aqui. Não são matrizes quaisquer, tá? Se aqui o S fosse matrizes com uma determinada característica, aí nós não teríamos um subespaço vetorial. Vamos supor que, por exemplo, esse S seja apenas identidade. Então, se eu somo uma matriz identidade com outra matriz identidade, dá uma matriz diagonal. E aqui não tem matriz diagonal, deixa de ser um subespaço vetorial. Ok? Tranquilo. Vamos ao terceiro exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Terceiro exemplo é o seguinte: verifique se a reta y igual a 7x em r ao quadrado, ou seja, essa reta é essa aqui, né? Vamos fazer uma interpretação geométrica. Aqui é 1 e aqui é 7. Aqui é y, aqui é x. Então, essa reta aqui, y igual a 7x, pertence ao r ao quadrado, obviamente, porque nós temos aqui o y em r, o x em r, dá r ao quadrado. Verificar se é um subespaço de r ao quadrado. Gente, aqui de cara, você pode verificar se o zero pertence a R. Nosso espaço aqui é R, tá? É a reta. Dá para ver que o zero está aqui dentro, né? Pois 0, 0, que é o elemento neutro aqui do R2, é o 0, 0, né? E o 0, 0 pertence a R. Então, a primeira condição está satisfeita. A segunda condição é, ou o segundo axioma, ou o primeiro axioma, isso aqui na verdade é uma condição, que U mais V tem que pertencer a R. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou arbitrariamente dizer que o U se escreve como o seguinte para ordenado x1 e y1. Eu vou dizer que o V se escreve dessa forma aqui, ok? Eu sei que o U pertence a R, que o V pertence a R, então isso implica dizer que nessa reta especificamente, já que o U pertence à reta, ou seja, são um conjunto de pontos que estão nessa reta aqui, significa dizer que o Y
é 7 vezes a abscissa, x. Que aqui também funciona porque esse ponto específico, esse objeto específico pertence à reta, então y2 é igual a 7 vezes x1. Isso aqui é verdade, tá? Então vamos utilizar aqui para tentar demonstrar que isso aqui está satisfeito ou não, né? Então vamos lá. Pego o, somo x1, y1, vou somar com o x2, y2. Tá? Isso aqui vai resultar como x1 mais x2, né? Estamos no R2, então eu posso fazer perfeitamente essa operação, né? Nós sabemos como é que se soma dois pares de vetores no R2 ou de pontos também, tanto faz, no R2. E aqui você soma o y com o y. Esse ponto pertence a R também. E aí precisamos usar o seguinte, essas informações aqui, tá? Substituindo 1 e 2 aqui, você tem a seguinte expressão, x2. O y1 é 7 vezes x1. Mais o y2 vou substituir por 7 vezes x2, aqui eu escrevi errado, né? Claro que eu escrevi errado, aqui é x2. Pronto. E aí coloco em evidência. Isso aqui prova de fato que esse ponto, essa expressão resultante da soma de dois objetos está sobre a reta, continua sobre a reta, né? Porque eu tenho a abscissa x1 mais x2 e a ordenada é 7 vezes a abscissa, então continua aqui sobre essa reta, tá? Daqui a pouco eu vou explicar, fazer uma explicação geométrica desse resultado, tá? Concluímos aqui então que o primeiro axioma está satisfeito. Vamos para o segundo axioma, que diz o seguinte: alfa U tem que pertencer à reta, né? O alfa é o número real qualquer, não precisava dizer, né? Mas já sabemos que a gente sempre vamos trabalhar com os números reais. O U nós chamamos de x1 e y1. E aí eu tenho que provar que isso aqui pertence a R, né? Se é verdade. Se for verdade, é um subespaço vetorial. Se não for, não é um subespaço vetorial. Então, faço a multiplicação, já que estamos no R2, da forma tradicional. O que eu sei é que esse cidadão aqui, já que pertence à reta, é 7 vezes o x1. Como aqui nós temos dois números reais, eu posso reescrever isso aqui da seguinte maneira. Usando a propriedade lá da associatividade de escalares, né? Já que o R2 é um espaço vetorial. Pronto, então provamos que isso aqui, observem que a ordenada é 7 vezes a abscissa, o que prova que esse ponto está R, então estão satisfeitas todas as condições. Então significa que o R é um subespaço vetorial de R ao quadrado. Tranquilo? Quarto exemplo, esse foi o terceiro. Quarto exemplo. Verifique se a reta S, olha, ela é um pouco parecida com a outra, né? A outra era 7x é 7x mais 1. Verifique se é um subespaço vetorial. Bom, se você for verificar aquela condição do objeto nulo, aqui é a reta S, tá? É essa aqui. Você já vai ver que o zero não está aqui, porque o zero no R2 é o ponto 0, 0. Então, o y sendo 0 e o x sendo 0, essa igualdade aqui não está satisfeita. Então, prova que o objeto nulo não pertence a S. Pronto, isso aqui é suficiente, não precisa fazer mais nada. Você provou que o objeto nulo não está aqui dentro, então não é subespaço vetorial. Agora, suponhamos que eu não queira verificar essa condição, que eu queira verificar somente os axiomas 1 e 2. Ou seja, eu quero só verificar se U mais V
pertence a S, a reta S, e se o alfa U pertence a S. Gente, essas duas condições aqui, já foi dito anteriormente, está incluso a primeira. Então, se quiser verificar só essas duas aqui, é suficiente. A vantagem dessa condição aqui, de ter o objeto nulo, é que você já descarta logo não ser um subespaço vetorial, tá? Mas se ele for satisfeito, se tiver objeto nulo, isso aqui precisa ser verificado, tá? Então vamos lá, fazendo o U e V, vou chamar mais uma vez o U de x1 e y1, e mais uma vez vou chamar o V de x2 e y2, já que são objetos de R2 e tem essa característica aqui, né? Tem essa estrutura, né? Já que são objetos de R2. Substituindo, tem o seguinte: U mais V, então eu vou fazer x1, y1 mais x2, y2, como são objetos do R2, se somam da seguinte forma: primeiro com primeiro, segundo com segundo. E aí é o seguinte, como esses dois objetos pertencem a essa reta, significa o seguinte, que o y1 precisa ser 7 vezes o x1 mais 1. E o y2 precisa ser 7 vezes o x2 mais 1 também, porque ambos pertencem à reta. Vou substituir aqui, onde tiver y1 vou colocar essa expressão, onde tiver y2 vou colocar essa expressão no lugar. Então fica x1 mais x2, 7x1 mais 1, mais 7x2 mais 1. Então nós temos aqui x1 mais x2, 7 colocando o 7 em evidência, né? Já que arrumando de forma conveniente, e 1 mais 1 é 2. Bom, aqui claro que ia falhar porque falhou o zero, tá dizendo claro que falhou aqui também, né? Aqui não deu mais 1, deu mais 2, significa que isso aqui não pertence a S, e aí não é um subespaço vetorial. Mesmo que eu não tivesse verificado isso aqui, o axioma 1 ou o axioma 2 iria comprovar de que não é um subespaço vetorial, tá? Fiquem aí como exercício para vocês fazerem aqui o alfa, o escalar. Aliás, eu vou fazer aqui rapidinho, né? É muito tranquilo, porque quando você for multiplicar alfa V, por exemplo, ou alfa U, tanto faz o que eu chamei de alfa U, né? Deixa alfa U mesmo, né? Eu vou fazer x1 e y1. Como é que se multiplica isso aqui? Fica alfa x1 vezes y1, mais o y1 se escreve como o y1 se escreve, faltou o alfa aqui, né? O y1 se escreve como 7x1 mais 1. Aí eu faço isso com esse, né? Porque são objetos reais. Eu tenho que o resultado de alfa vezes u é alfa 7x1 mais alfa. Bom, se esse alfa fosse 1, pertenceria a S, mas nada me garante que esse alfa é 1, porque esse alfa é qualquer número real, tem que satisfazer para qualquer número real. Então isso aqui significa que não pertence à reta S. Ou seja, os dois axiomas falharam, o objeto nulo falhou também, então por isso não é, essa reta S não é subespaço vetorial de R ao quadrado. Tranquilo? Vamos lá. Diante as informações para encerrar essa aula de hoje. Todo espaço vetorial V, tá? Estamos falando de espaço, tá? É o de fora e não do de dentro, que é o subespaço, um subconjunto. Todo espaço vetorial V admite pelo menos dois subespaços. O nulo, ou seja, é o conjunto que só tem, nós já até vimos que já foi provado, inclusive, ele só tem um objeto que é o nulo, já foi comprovado por esse subespaço, tá? Ele admite pelo menos esse e ele mesmo, tá? Ou seja, esse cara aqui tem um objeto nulo, que é um S, é um subespaço. Esse cara aqui é igual ao Z, ao V, ambos são subespaços de V, tá? Esse cara é subespaço de V e o S é subespaço de V.
Tá? E como eles são assim triviais, ou seja, né, esse conhecimento vem lá de conjuntos e subconjuntos. Por exemplo, se você tiver um conjunto A, o próprio A é subconjunto. Vou escrever para cá. O próprio A é subconjunto de A. Tá? O A está contido no próprio A. E além disso, o vazio, né? Perdão, mais uma vez, né? O vazio é o nulo. Não, nesse caso é o vazio, tá? O vazio pertence. Aqui não é nulo, aqui é o vazio, tá? O vazio pertence também ao conjunto A. E esses dois aqui eram chamados também de subconjuntos triviais. É a mesma ideia aqui para espaços vetoriais. Ele tem um espaço que não é vazio, porque ele não pode ser vazio, tá? Mas ele contém objeto nulo, ok? E o outro trivial é o próprio espaço vetorial. O espaço vetorial ele é subconjunto do próprio espaço vetorial, tá? E um subconjunto mais simples que existe, que é o que contém objeto nulo, também é um subespaço. E esses dois nós chamamos de subespaços triviais, porque eles são bem elementares, tá? Todos os outros que estão aqui dentro, subconjuntos, que são subespaços, tá? Aí nós chamamos de subespaços próprios, tá? Ok? Por exemplo, no R2, quem são os triviais? É o 00 e o próprio R2. O R2 é subespaço do R2. É aquela mesma ideia de conjunto aqui, tá? No R3, nós temos o trivial como o 0, são o ponto 000, né? Ou o vetor 00, como queira falar. E os subespaços próprios são retas e planos que passam pela origem. Ou seja, nós temos aqui o próprio R3, inclusive, é o subespaço trivial, tá? Então no R3 nós temos como triviais são o 00 e o R3, e os subespaços próprios são retas e planos. Ok. Os próprios, gente, do R2 são mais retas que passam pela origem. Né? Observe aqui que nós fizemos essa aqui, passa na origem, é subespaço, essa aqui não passa pela origem, não é subespaço. Então, os subespaços próprios, ou seja, aqueles que não são triviais, nem é o 00, nem é o próprio conjunto, são retas que passam pela origem. Então, uma interpretação geométrica é exatamente essa, tá? Nós vamos ter uma ideia melhor disso aqui quando a gente for ver subespaços gerados, que é a próxima aula, né? Não, a próxima aula depois da combinação linear. Quando a gente for ver subespaços gerados, nós vamos ter uma ideia mais geométrica disso aqui, por que são retas que passam pela origem, tá? E os subespaços próprios, ou seja, aqueles que não são triviais, nem é o R3 e nem é o objeto nulo, são aqueles planos que passam na origem do espaço dimensional, tá? Pode ser planos e pode ser retos, porque o reto é um caso particular de planos, tá? Então esses são os dois casos de subespaço. E o próximo assunto é combinação linear, tá? O que seria combinação linear, gente? Vamos lá, definição 25.2.2.2.1. O que é combinação linear dentro da álgebra linear? Suponha que agora você tem vetores, tá? Nós vamos trabalhar com vetores agora. Os objetos lá dentro do nosso espaço vetorial ou do nosso subespaço vetorial são vetores, tá? Se você tem esses vetores lá dentro do espaço vetorial, dizemos que um vetor U qualquer é uma combinação linear desses vetores se existirem os números reais α1, α2, α3, aqui nós podemos chamar também de coeficientes, sem problema nenhum, tais que ao fazer α1 vezes U, α2 vezes U, α3 vezes U, 3 mais αn vezes o n, ou seja, nós chamamos esse ato de combinar um escalar com um objeto, fazendo produtos, né? Nós chamamos esse ato de combinação linear. Então, nós dizemos que um U é combinação linear desses vetores se isso aqui for verdade. Tá? Por exemplo, vamos testar aqui. Vamos o vetor U, 1 e 4, lá do R2. É uma combinação linear dos vetores menos 1 e 2. Por que é uma combinação linear? Porque existem, tá? Existem números reais que, multiplicando com o primeiro
E aí você vai fazendo somas, tá? Que podem ser subtrações, dependendo do sinal do alfa 1, né? Alfa n, de uma forma geral. Você pode fazer subtrações também, mas que somando com outro, multiplicação de escalar pelo outro vetor, você tem o resultado como 1. Então, se você fizer, de fato, 2 vezes isso aqui, dá menos 2 vezes isso aqui, dá 1, né? Mais 3, perdão. 2 vezes menos 2, como 3 vezes 1 dá 3, menos 2 mais 3 dá 1. Se você fizer 2 vezes o 2 dá 4, 4 mais 0 dá 4. Então, sim, de fato, isso aqui é verdade. E está aqui um exemplo de combinação linear. Tá? O U é combinação linear de o 1 e o 2. Segundo exemplo, nem sempre isso aqui é possível, tá? E vamos aprender agora como saber se é combinação, se existem esses alfa 1 e alfa 2, alfa n aqui, para que isso aqui seja satisfeito, tá? Nem sempre isso é verdade. Por exemplo, a combinação linear dos vetores, os mesmos vetores, não, são diferentes. Aqui é menos 1 e 2, aqui é 1 e menos 2. E aí está dizendo aqui que não existe esses dois camaradas aqui, alfa 1 e alfa 2, para que isso aqui seja verdade. E aí, para verificar se isso é verdade, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer 1 e 4 aqui, ó. Igual, eu chamo o alfa 1, substituo o U1, que é esse aqui, coloco o alfa 2, substituo o U2, que é esse aqui, está aqui, ó. Aí faço aqui, já que estamos no R2, a propriedade distributiva. Então, alfa 1 negativo com alfa 2. Então, como estamos no R2, esses caras aqui precisam ser verdade. Se eu encontrar esses caras aqui que seja verdade, ou seja, aqui eu monto um sistema, né? Esse cara precisa ser esse cara precisa ser esse. Pronto. Se o sistema tiver solução, beleza. Aí eu encontrei alfa 1, alfa 2 e aí nós temos uma combinação linear. Se eu encontrei solução, inclusive eu vou encontrar o alfa 1 e alfa 2, né? Mas aqui não tem solução, tá, gente? Por que não tem solução? Porque nós vimos que um sistema linear, para ter solução, ele precisa que esse A aqui, que é a matriz dos coeficientes das variáveis, precisa ser diferente de zero. Se for igual a zero, não tem solução, tá? Inclusive, essa é a ideia de determinante, tá? Por que se dá o nome de determinante? Porque ele determina se um sistema de equações lineares tem solução ou não, tá? Ou seja, o determinante não pode ser nulo. Como nesse caso aqui é nulo, você pode fazer o teste. Vou pegar aqui só os coeficientes. Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é menos 2, tá? Então aqui vai ficar 2 menos 2 dá 0. Então esses dois cidadãos aqui não existem alfa 1 e alfa 2 pela qual você faça a combinação linear com os vetores U1 e U2. Isso aqui não existe, tá? Não tem como você encontrar esse alfa 1, esse alfa 2. Tá? Nem sempre um vetor é combinação linear de outro. Vamos trabalhar agora no R3 agora. Suponhamos os vetores U e V, tá? Vamos verificar se o vetor W é ou não combinação linear de U e V. Então vamos lá. De fato, ele está dizendo aqui que não é, né? Vamos provar aqui que não é, de fato. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o W aqui, igual vou encontrar aqui um alfa 1 multiplicando por esse, o alfa 2 multiplicando por esse vetor. Faço aqui as distribuições, já que estamos no R3, e aí faço as igualdades, chegamos à seguinte igualdade. Chegamos à seguinte igualdade. Aqui deu 0 no primeiro, no segundo, então nós não temos o alfa 2 no primeiro, só temos o alfa 1. Então, o alfa 1 concluímos que é 0. Aqui no segundo, nós temos que 3 alfa 1 e alfa 2 é igual a 0, mas o alfa 1 é também igual a 0, então o alfa 2 é igual a 0 também. Está aqui, ó. Mas alfa 1 mais alfa 2, já que ambos são 0, teria que ser 0 e aqui, no entanto, está 3. Por isso, não tem solução, tá? Ou seja, montando esse sistema aqui, nós dizemos que não tem solução,
porque há aqui um absurdo, o 0 é diferente de 3, por esse motivo não existe esses coeficientes alfa 1 e alfa 2, tá? E aqui foi dado um contra-exemplo de que é possível ter um outro com esses vetores aqui que seja combinação linear, né? Esse cara, por exemplo, 1, 2 e 0, esse vetor aqui, ele pode ser escrito como 1 vezes esse aqui, menos 1 vezes esse aqui. Ou seja, basta subtrair um do outro. Ó. 1 menos 0 dá 1, 3 menos 1 dá 2 e 1 menos 1 dá 0. Ok? Ou seja, a depender de qual é o vetor e os outros dois que irão combinar, é possível que seja combinação linear ou não, tá? E aí essa ideia de combinação linear, gente, é para a gente nos adentrarmos num outro assunto que vem depois, que é subespaços gerados, tá? E aí nós vamos utilizar um teorema aqui que é importantíssimo, vai estar demonstrado perfeitamente aqui, que diz o seguinte, teorema 25.221. Se você tem aqui um conjunto W com esses vetores, um conjunto não vazio de vetores de um espaço vetorial, porque não faz sentido, mais uma vez, você trabalhar com um conjunto vazio, tá? O conjunto S é de todas as combinações lineares possíveis desses vetores aqui em W, ou seja, eu estou usando as combinações lineares de todos esses vetores, usando todos esses vetores aqui, é o subespaço vetorial de V, ou seja, você tem um conjunto. Esse conjunto ele tem todos os vetores de V, ok? Um segundo conjunto S tem todas as combinações desses vetores de V. E aí devemos provar que esse subconjunto é um subespaço de V. Ou seja, um subespaço ele compreende todas as combinações lineares dos vetores de um espaço vetorial. Em outras palavras, o que quer dizer é isso, tá? E no item B, qualquer outro subespaço. Suponha que eu tenho outro subespaço que não seja o S, tá? E esse subespaço tem todos os vetores de V também, de W, tá, gente? Perdão, todos os vetores de W também, que consequentemente é de V, né? Todos os vetores de W. Então significa que esse outro subespaço, que também é subespaço de S, o S está dentro dele. Vamos chamar ele aqui de W, né? Vou chamar ele aqui de S'. Tá? Se eu tenho outro subespaço que também tem todos esses vetores, significa que esse subespaço, que são todas as combinações lineares de vetores, está incluído nesse subespaço. Tá? Em outras palavras, esse S aqui ele vai estar incluído em todos os subespaços que contenham esses vetores, ou seja, o S é o menor deles. Menor que fala em termos de quantidade porque ele está sempre dentro de outro. Né? Claro que se ele é subconjunto sempre de um conjunto, então ele é provavelmente menor ou igual, tá? Esse menor aqui está entre aspas porque pode ser igual, também equivalente, tá? Mas ele é dito menor porque ele contempla todas as combinações lineares, tá? E a demonstração está aqui. Foi feito aqui as combinações lineares com o vetor U e com o vetor W, usando esses vetores aqui do conjunto W, ok? E aí nós vamos verificar se isso aqui é verdade, isso aqui é suficiente para verificar que é subespaço, né? E aí, é óbvio que isso aqui é um número real, isso aqui também, isso aqui vai dar o número real, isso aqui também, ou seja, esse cara aqui é uma combinação linear, ok? Porque aqui eu tenho números diferentes desses aqui, sim, mas continua sendo uma combinação linear. É por isso que um conjunto que tem todas as combinações lineares possíveis de W é um subespaço de V. Está provado, tá? E aí a questão de ser o menor foi justificado agora há pouco, porque ele sempre está contido no outro subespaço, tá? E no outro subespaço qualquer, isso aqui também funciona. Ou seja, eu posso fazer aqui casos particulares usando αn e βn como 0, com menos 1 e 1 e 1, e eu vou fazendo outras combinações, mas todas as outras combinações vão estar inclusas aqui dentro também,
tá? É o que justifica aqui a demonstração do item B, tá? Então nós temos aí o menor dos subespaços. Pois bem, essa ideia de combinação linear, que nós já sabemos o que se trata, e esse importante teorema que diz que as combinações, o conjunto de todas as combinações lineares possíveis de vetores de V é um subespaço de V, se aplica em subespaços gerados, tá? E o que é um subespaço gerado? Definição 25.2.3.1. Você tem os vetores, aqueles mesmos vetores de V, tá? E aí você pode chamar esse cara aqui de W, tá? Esses vetores aqui, eles vão ser os vetores geradores, tá, gente? Por isso são chamados de subespaço gerado. Qual é a ideia de vetores geradores? Nós chamamos de G, você coloca G de gerador e coloca os vetores, tá? Esses vetores, eles vão gerar um subespaço, tá? Ou seja, a ideia agora é pegar esses vetores e verificar qual é o espaço que gera, qual é o espaço gerado, ou subespaço gerado, melhor dizendo, tá? O subespaço gerado por esses vetores aqui. Aí nós escrevemos aqui, ó, G. Quando tiver um G na frente aqui, tiver os vetores dentro, estamos calculando o subespaço gerado por esses vetores, tá? E essa é a ideia. Claro que vamos usar combinações lineares, né? Por quê? Vejam só um exemplo aqui. Vamos encontrar o subespaço de R2 gerado pelo vetor 1 e 2. Ou seja, um vetor lá em R2, ele gera um subespaço. Um vetor só, ele gera o subespaço de R2. O subespaço não gera o espaço R2, porque o espaço R2 é muito amplo, mas ele gera o vetor 1 e 2, por exemplo, um subespaço R2. E aí nós vimos que as combinações lineares de um subespaço, né, todas as combinações lineares geram um subespaço de V. Todas as combinações lineares. Então eu devo pensar o seguinte, qualquer vetor, porque aqui como são subespaços gerados, então eu vou gerar vetores quaisquer dentro desse subespaço. Então esses vetores eu chamei de xy, porque eu não sei quais são, né? Eles vão ser gerados, mas eu não sei quais são. Esses xy aqui são arbitrários, são aleatórios, qualquer valor pode assumir. Como são combinação linear, então eu tenho que multiplicar por um coeficiente real, tá? Então vamos lá, eu faço alfa vezes, eu quero saber qual é o subespaço gerado por 1 e 2, escrevo 1 e 2 aqui, e aí eu uso, claro que aqui nós estamos no R2, funciona a propriedade aqui dentro de uma explicação de escalar por vetor. Então nós temos que alfa, x é igual a alfa, y é igual a 2alfa e y é igual a 2x. Esse aqui é o subespaço. Nós vimos um exemplo desse parecido, de que isso aqui de fato é um subespaço, tá? Foi demonstrado. Já observe que o zero está aqui dentro. Olha que coisa legal. O zero pertence a esse subespaço S, tá? E aí quem gera esse subespaço é exatamente esse vetor. Aí ele é único? Não, existem outros vetores que vão gerar também o mesmo subespaço, tá? Mas esse gerador, esse vetor específico, ele gera esse subespaço aqui, tá? E claro, o que é isso aqui? É uma reta que passa pela origem, e aí toda aquela teoria que nós vimos aí. E chega àquela conclusão, né, gente? Por que os subespaços próprios, ou seja, que não é o vazio, não, que não é o objeto nulo e que não é o próprio subespaço S, eles são retas? É exatamente por isso. Quando você pega um vetor que vai gerar esse subespaço, esse vetor vai dar uma reta e essa reta vai ser uma reta que passa pela origem, tá? Então, uma demonstração aqui, quando você pega um alfa arbitrário, né? O GU é uma reta que passa pela origem. Vamos mostrar aqui, ó. Aqui está o U, pode ser qualquer um vetor, aqui está arbitrário, tá? E quando você faz alfa vezes U, o que é que você tem? Você tem um múltiplo do vetor. Mas como o U está passando pela origem, um múltiplo do vetor também passa pela origem, ou seja, pertence à mesma reta, tá?
essa é a justificativa dos subespaços gerados e, no caso, dos subespaços próprios que nós vimos aí, tirando, usaria o próprio S, tá? Essa é a interpretação geométrica. Segundo exemplo, vamos encontrar o subespaço de R3 gerado pelos vetores 1, 2 e 1 e 1, menos 1 e 3. Aí, mesma coisa, gente. Como eu quero saber subespaços gerados, eu tenho que pegar aqui variáveis dentro do R3 para saber que tipo de subespaço é gerado. Então, eu vou chamar XYZ de um objeto arbitrário qualquer desse subespaço. E aí eu vou fazer combinação linear, né, utilizando um alfa 1, um alfa 2 também, que eu não sei quem é. Tá? Combinando esse alfa 1 e essa 2 linearmente com esses dois vetores dados, ok? E aí eu vou tentar resolver essa equação aqui, vendo o que vai dar. Então, usando todas aquelas artimanhas das operações usuais do R3, chegamos à seguinte conclusão. XYZ é igual a isso aqui. Então, você tem que isso aqui é igual a x, isso aqui é igual a y, isso aqui é igual a z, está aqui a igualdade. E aqui foi resolvido da seguinte maneira, né? Foi somado, se eu não me engano, foi subtraído z menos x, então eu eliminei o alfa 1, ficou só o alfa 2. Fiz o dobro de z, subtraí de y, deu isso aqui. Aí resolvendo, cheguei a essa conclusão. Ou seja, encontrei uma solução, encontrei uma relação entre x, y, z, e essa fórmula que nós aprendemos lá em geometria analítica espacial, que isso aqui representa um plano. Ou seja, esses dois vetores geram um espaço, um plano que é subespaço de R3 e não é um plano qualquer. Observem que o 0, 0 está aqui dentro, ou seja, é um plano que passa, mais uma vez, lembrando lá de subespaços próprios de V, tá? Lembrando que o ponto 0, 0 pertence a esse plano aqui, ó. Tá? Tem que dar um plano que passe pela origem para ser subespaço gerado, tá? Porque trata-se de subespaço, subespaço tem que ter o objeto nulo, e o objeto nulo no espaço dimensional tem que estar contido no plano, ou seja, o plano tem que cortar a origem do espaço tridimensional, tá? Gente, aqui tem outra solução usando o escalonamento, tá? Fiquem à vontade para fazer o que vocês quiserem fazer. Você vai escalonando com o objetivo de fazer aqui essa parte nula, né? E aí você tem aqui que para isso aqui ser verdade é necessário que isso aqui seja zero, que não faz sentido se desse lado aqui zerou tudo, esse lado aqui precisa ser zero, tá? É assim que se utiliza o escalonamento para encontrar também a mesma relação entre x e y, tá? É a mesma coisa, só que foi usado aqui escalonamento. Então se escreve assim, ó. O subespaço gerador desses dois vetores são componentes do R3, tais que esse cara aqui é igual a zero, que é exatamente o plano que corta o espaço tridimensional, como foi mostrado aqui. Olha a justificativa, gente. Por que sempre isso vai acontecer? Porque no espaço gerado por dois vetores, você vai ter combinações lineares de quem? Dois vetores, alfa U e beta V. Olha, alfa U ele é um múltiplo de U, o beta V é um múltiplo de V. Quando eu faço a soma, olha o que acontece, gera um plano. Olha, alfa U é múltiplo de U, o beta V é múltiplo de V. E quando eu faço a soma, lembrando que a soma vetorial é isso aqui, ó, me gera um terceiro vetor que está contido nesse plano. Como essa ponta aqui ela é arbitrária, ela vai gerar todo esse plano aqui, e não é um plano qualquer, é um plano que vai cortar o espaço tridimensional na origem. Ok? De forma contrária, podemos encontrar o conjunto gerador de um espaço vetorial, ou seja, agora você vai ser dado o subespaço, né? Vamos fazer agora de forma contrária, né? E aí nós vamos encontrar os vetores que geram esse subespaço, e é muito fácil. No exemplo anterior nós tínhamos isso aqui, ó. E você atribui, gente, porque, como eu disse, existem infinitos vetores que estão contidos nesse subespaço, ou seja, que geram esse subespaço.
Como eu quero um conjunto, de vários, um conjunto apenas, eu vou atribuindo valores aleatórios para x, y e z, do jeito que eu quiser aqui. E aí eu vou gerando vetores, e esses vetores serão geradores desse também, serão geradores também desse subespaço gerador, tá? Aqui eu fiz x igual a 3, depois fiz y igual a 3, encontrei o z igual a 5. E aleatoriamente coloquei 0, 3 e y3 de novo, encontrei z igual a menos 2. Pronto, tá aqui, ó. Esses dois vetores geram também esse mesmo subespaço. Aí eu posso escrever ele dessa forma aqui, ó. Não está aqui? Não. Eu posso escrever ele assim, ó. G335. Abre aqui, fecha 0, 3, menos 2. Pronto. Esse conjunto gerador aqui gera também esse subespaço. Ou seja, não são dois únicos vetores que vão gerar um mesmo subespaço. Existem infinitos vetores que vão gerar o mesmo subespaço, tá? Então, isso aqui é apenas dois de muitos, tá? Terceiro exemplo. Esse aqui é o clássico, né, gente? Esse aqui é o clássico, tá? Esses dois vetores aqui nós chamamos de canônicos, nós estudamos lá em vetores. Eles geram todo o espaço, não é subespaço aqui, viu? Aqui é espaço, tá? Para gerar um subespaço do R2, basta apenas um vetor. Aqui, por exemplo, no primeiro exemplo, você tem um vetor só que gerou um subespaço de R2. Tá? Para gerar o R2, você precisa de dois vetores. Para gerar o espaço, não o subespaço. Para gerar o subespaço é só um. Para gerar o espaço de R2, você precisa de dois. Ok? E aí está demonstrando que são vetores geradores, na mesma ideia de vetores geradores. Isso aqui gera todo o R2 porque qualquer ponto do R2, não só de uma reta que passa pela origem, de qualquer reta, de qualquer curva, qualquer ponto dentro do R2, qualquer ponto aqui, você escreve como combinação linear desses bonitinhos vetores aqui, ó. Esse 1 e 0 e esse aqui 0 e 1. Tá? Esses dois vetores geram todo o espaço R2. Assim como os canônicos do R3, né? São três porque estamos no R3, é porque aqui, gente, geram todo o espaço, não estamos falando de subespaço, tá? Então, ele de fato já está provado aqui que ele gera todo o R3, que são aqueles canônicos que nós conhecemos. Qualquer vetor pode ser escrito como uma combinação linear desses três vetores. Qualquer vetor aqui no R2 pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores, sem problema nenhum. Tá? Outro exemplo que não está dentro do R2, nem do R3, nem do R4, nem R5, nem R6, nem qualquer outro R, é os polinômios. Tá? Eu tenho aqui esses objetos. Por que eles geram um espaço PGN? Porque esses coeficientes aqui, eu posso pensá-los aqui como combinação linear. Aqueles coeficientes que aparecem na definição de polinômio, eu posso pensar isso aqui, ó, como combinação linear, sendo esses os números reais, ou se vocês quiserem também complexo, não há problema nesse caso, mas aqui se tratando de números reais, fazendo combinação com esses objetos aqui. Então, esses objetos geram todos os polinômios que nós conhecemos, porque são combinações lineares de outras, são combinações lineares utilizando esses escalares A1, A2, A3 e A n. Tá? Sexto exemplo, verifique se os vetores geram espaço vetorial. Gente, ó, aqui é espaço vetorial e é claro que eu precisava de 3, tá? 2 não é suficiente. 2 é suficiente para verificar se gera um subespaço, tá? Mas espaço nós precisamos de 3 no mínimo, já que é R3, tá? E mais lá na frente eu vou demonstrar a justificativa disso aqui utilizando matrizes, tá? E claro que esse exemplo em seguida ele vai dizer por que temos que utilizar matrizes. Vamos lá, vamos verificar se esses vetores geram espaço. Então eu devo fazer o seguinte, faço x, y, z, faço combinações lineares, eu vou chamar aqui de alfa 1, tá?
O segundo, combinação linear, vou chamar de alfa 2. Estou pegando aqui o vetor V, tá? E o outro vou chamar de alfa 3. Então eu tenho automaticamente que o xy, já que são operações em R3, eu posso fazer a multiplicação de escalar pelo vetor dessa forma aqui. Então vai ficar, vamos fazer direto logo aqui, gente. Vai ficar alfa 1, aqui vai dar 0, mais 2 alfa 3. Aqui vai ficar menos alfa 1, mais alfa 2, estou multiplicando agora com o segundo aqui, e alfa 3. E 3 alfa 1 menos alfa 2 mais 0 alfa 3, não precisa colocar. Pronto. Como temos aqui a igualdade de dois objetos, significa que o alfa 1 mais o 2 alfa 3 precisa ser igual a x. O alfa 1 mais o alfa 2 mais o alfa 3 precisa ser igual ao, faltou menos aqui, o y. E para finalizar, o 3 alfa 1 menos o alfa 2 precisa ser igual ao z. Temos aqui então um sistema. Se eu resolver, se esse sistema tiver solução, significa que esses três vetores aqui, eles geram todo o espaço vetorial R3. Se tiver solução. Se não tiver solução, significa que eles não geram o espaço vetorial R3. Bom, como é que eu vou saber se isso aqui tem solução ou não? Eu vou reescrever esse sistema de uma forma completa, colocando os zeros nos coeficientes ausentes, tá? Menos alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3. Aqui tá faltando quem? O alfa 3, então vai ficar 3 alfa 1 menos o alfa 2 mais 0 alfa 3. Pronto. E aqui nós temos um sistema linear que, independentemente de x, y, z, só terá solução se o determinante dos coeficientes, por isso que eu quis fazer ele completo aqui, ó, para entender que aqui é um 0, menos 1, o determinante da matriz desses coeficientes precisa ser diferente de 0, aí tem solução. Se for igual a 0, não tem solução. E aí vamos calcular esse determinante, né? Esse determinante fica como? Vou usar a regra de Sarri, em que você pega a primeira e a segunda coluna e repete, né? Deixa eu ver se está certinho. 0, 2, menos 1, 1 e 1, 3, menos 1 e 0. Acredito que esteja certinho. E aí nós vamos fazer a multiplicação aqui descendo, dá 0, descendo, dá 0, e aqui dá menos com menos mais dá 2 positivo. Subindo dá 6, subindo dá, troca o sinal, vamos trocar o sinal logo, né? Aqui dá menos 1, dá mais 1, e aqui deu 0. Então ficou menos 5 mais 2, que dá menos 3. Como menos 3 é diferente de 0, significa que esse sistema tem solução. Então, sim, esses três vetores aqui geram o espaço vetorial R3. Olha o que é interessante, gente, aqui vocês observarem a matriz que resultou. Isso aqui já vai servir para o próximo conteúdo. Olha a matriz que resultou no processo que eu utilizo para verificar se três vetores geram o R3. Tá? De forma similar funciona para o R2, tá? Mas olha o processo que foi utilizado para saber se três vetores geram, tá aqui, ó, geram o R3. Eu preciso verificar se a matriz dos coeficientes, nós aprendemos isso aí lá
em sistemas lineares, né? Essa matriz desses coeficientes precisa ser diferente de zero. Mas observem o que matriz que resultou. Olhem aqui, 1, 0, 2, 1, 0, 2, fechou? Opa, menos 1, 1, os segundos agora, menos 1, 1 e 1, menos 1, 1 e 1, e para finalizar, 3 menos 1 e 0 que vem daqui, ó, 3 menos 1 e 0. Ou seja, aqui você tem os valores de x, aqui você tem os valores de y, aqui os valores de z de cada vetor, tá? Mas nós vimos que isso aqui é um coeficiente A, uma matriz A de coeficientes, e o seu determinante tem que ser nulo. Mas nós vimos também que o determinante da transposta é igual ao determinante da própria matriz. Então eu poderia trocar aqui linha por coluna. Eu poderia fazer assim, ó, 1, menos 1 e 3, 0, 1 e menos 1 e 2, 1 e 0 tranquilamente. O determinante dessa matriz tem o mesmo valor do determinante da matriz original, porque eu calculei a transposta. Calcular a transposta é você trocar a linha pelas colunas e vice-versa. E aqui fica melhor para vocês identificarem, ó. Quem é o 1, menos 1 e 3? É o vetor U. Quem é os valores 0, 1 e menos 1? É o vetor V. E esse aqui, 2, 1 e 0, é o vetor W. Pronto. Ou seja, para saber se 3 vetores geram R3, basta você montar uma matriz com os 3 vetores e verificar, analisar o determinante. Se for diferente de 0, sim. Se for igual a 0, não geram o espaço vetorial. Simples assim, e até a próxima aula.